Olá, paz de Deus. Nesta manhã eu vim aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E eu vou ler aqui o texto de Gênesis, capítulo 13, e versículo 8, que diz: Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Quando nós lemos a passagem que fala, as passagens que falam sobre Abraão e a sua vida com Deus, a sua caminhada com Deus, bem no iniciozinho, quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, da casa dos seus pais e seguir para a terra que o Senhor, o próprio Deus, ia mostrar para ele. Só que no decorrer da história, a gente acaba vendo que ele leva Ló com ele. E não era para ele ter levado Ló com ele, mas ele levou porque era parente, né? Era sobrinho, era família, era sangue, e levou também, achou que isso não ia fazer diferença alguma. E quando vamos caminhando pela palavra de Deus, vamos encontrando que uma hora ou outra aquilo que Deus falou para Abraão ia se cumprir, ou seja, deixar a sua parentela, deixar os seus parentes e seguir aquilo que Deus tinha decretado para ele. E foi o que aconteceu aqui no capítulo 13 do versículo 8, a desavença que houve entre os pastores deles, né? Começaram a brigar porque eles tinham muito rebanho, eles já estavam ricos, tanto um quanto o outro, eram bem prósperos, e não davam mais para conviver junto. Então Abraão, pacificamente, chamou ele e disse: Ló, vamos nos separar. Aquilo que Deus tinha falado desde o início, Abraão se conscientizou que tinha que ter aquela separação. Então eles se separaram, cada um foi para o seu lado. Mas o que me chamou a atenção aqui é a parte que Ló olhou, né, Ló teve o direito de escolha. Abraão, muito calmo e pacífico, amigo, né, família, querendo o bem do seu sobrinho, disse para ele: você escolhe, se você for para um lado, eu vou para o outro. Então Ló olhou a campina, né, e a palavra do Senhor diz que era uma terra bem irrigada, era uma terra que parecia realmente o jardim do Senhor. Imagino eu aquela terra plana, toda verde, né, fresquinha, a qual os gados dele iam muito se prestigiar com aquele alimento ali, tinha muita água, porque o que fazia a diferença na terra era a água. Se tinha água, estava tudo bem, porque dava para plantar e dava para se alimentar, dava para fazer tudo o que tinha, porque tinha água. E Abraão, em contrapartida, ficou para o outro lado, ou seja, Canaã. E a palavra também diz que a terra de Canaã ainda não era promessa, ainda estava sendo ocupada, né? Tinha seus ocupantes. E Abraão ficou ali, naquela terra que não era muito bem proveitosa, não tinha muita água, era uma terra seca, era uma terra escassa, e Abraão ficou ali. E quando nós vamos trazendo essa palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, eu não quero aqui trazer a questão de separar de família, separação de família. Eu vou sair da minha casa, eu vou me embora, largar meu pai e minha mãe, não. O que eu quero trazer nesta manhã, como meditação na parte do Senhor, é que quando Deus tem uma aliança conosco, nós podemos ir para onde for. Se estivermos com o Senhor, nós seremos prósperos. Como Abraão foi para uma terra seca, uma terra que era árida, uma terra ressecada, a palavra do Senhor diz no versículo 14, no verso 14, Deus faz uma promessa para Abraão. E Deus fala para Abraão contar, né, a areia do mar, porque daquela forma seria a geração, seria a linhagem dele, seria a promessa que Deus tinha feito a ele. O que ele diz? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele:
De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma promessa com Abraão, desde quando Deus tirou Abraão da sua terra. Então não importa, queridos, aonde você esteja nesse momento, o que você está vivendo nesse momento, se o que está aparecendo para você está totalmente ao contrário daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus te falou, sabe aquela chamada lá no começo, que Deus fez uma série de promessas para você, só que hoje você não está vendo essa promessa se cumprir e ainda não aconteceu e parece que não vai. Eu quero dizer para você que Deus ele é fiel. Deus ele é imutável em suas promessas, em sua palavra. A palavra do Senhor diz que é impossível que Deus minta. Então tudo aquilo que Deus decretou, escreveu e selou sobre a tua vida vai acontecer. Só que existem momentos da nossa vida que nós temos que compreender o chamado de Deus, compreender as direções de Deus, os caminhos de Deus. Abraão teve a sua chamada, era para ele só, ele levou Ló. Prejudicou alguma coisa? Não, não é que prejudicou. Mas quando Deus faz uma chamada específica, nós temos que andar segundo aquela chamada específica. Se Deus chamou você para ir para um lugar, vá para este lugar, não tenha medo, Deus vai ser com você. Se Deus mandou você ficar neste lugar, então você fique, porque Deus também estará com você. O que você tem que fazer é estar o tempo todo na presença de Deus, buscando a presença de Deus, se alimentando da palavra, porque o que faz o cristão ser forte é a palavra dentro dele. O que faz o cristão vencer é a palavra dentro dele, a palavra se movimentando dentro dele. Não é algo rotineiro, não é algo religioso, de estar na igreja, sentar na igreja, fazer algo na igreja. É viver a palavra de Deus, é viver o caminho do louvor, é viver o caminho da adoração, é viver o altar. Aonde quer que Abraão parava, aonde ele se estacionava, ali Abraão levantava um altar de adoração ao Senhor. Acredito que Abraão deve ter ficado triste com toda aquela desavença entre ele e Ló. Mas o Senhor estava ali com ele, o Senhor consolou com promessas novas, com promessas grandes. Eu quero alegrar o teu coração nesta manhã e dizer que Deus não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Deus não perdeu o controle da tua vida e muito menos o controle da situação. No momento certo, na hora certa, Deus vai cumprir exatamente aquilo que Ele te falou. Se você está na posição, se você está no altar, se você está na presença, a hora da promessa vai chegar. E você vai viver tudo aquilo que um dia o Senhor preparou para você. Amém? E essa palavra floresça no seu coração. Que ela traga para você vida, esperança. Que essa palavra se mova dentro de você ao ponto de fazer você ficar cada vez mais forte no Senhor. Conforme for se passando, dando tudo certo, uma vez por semana eu estarei aqui compartilhando as minhas meditações com você. Se for útil, se te abençoou, se te agradou, se te fez ter esperança, se você quiser compartilhar, compartilhe, para que todos nós, juntamente com o Espírito Santo dentro de nós, venhamos ser abençoados.